Olá, pessoal. Meu nome é Henrique Simplício. Eu sou membro do Laboratório de Neuropsicologia e Desenvolvimento e doutorando em Neurociência pela Universidade Federal de Minas Gerais. Estou gravando essa aula a pedido do professor Vitor para dar um panorama geral para vocês sobre a importância das revisões e, mais especificamente, alguns passo a passos, né, alguns procedimentos que podem ser muito úteis para quem tem interesse em trabalhar com pesquisas no campo das revisões sistemáticas, né? Coloquei aqui como título revisões sistemáticas, mas basicamente nós vamos falar tanto das revisões sistemáticas quanto das não sistemáticas. Como as sistemáticas, justamente pelo próprio nome, elas costumam dar um pouco mais de trabalho, né? Eu vou ter principal parte do meu tempo de fala aqui, eu vou falar basicamente sobre ela e sobre algumas coisas que podem ser muito úteis para quem tem interesse no assunto, ok? Então, vamos nessa. Primeiro ponto, pessoal, eu gosto de estruturar sempre minhas apresentações em tópicos, né, para que as pessoas que estejam me acompanhando, elas saibam de onde eu estou saindo, até onde a gente vai, né, tentar mais ou menos caminhar na mesma trilha. Então, primeiro ponto, a gente vai falar um pouco sobre a importância das revisões, né, por que fazer revisões, elas têm utilidade, né, qual que é o ponto de importância, né, da gente tentar estar avaliando, né, fazer trabalhos de revisões e tentar compreender por que muitos trabalhos caminham nessa direção. Ele sempre, todo trabalho, inclusive empírico, né, ele sempre precede de uma série de conhecimentos que já foram acumulados, que já foram reunidos. E esse trabalho de revisão ele é indispensável para qualquer tipo de execução acadêmica, né? É um trabalho que, inevitavelmente, em qualquer momento, a gente vai estar lidando com trabalhos nesse sentido. A gente vai falar um pouco sobre esses tipos de revisão e, na última etapa, a gente vai falar um pouco, né, sobre o que é uma revisão sistemática e como que a gente consegue executar uma, tendo em vista alguns procedimentos. Ok? Vamos então. Então, hoje, pessoal, quando a gente, nas diferentes formas de a gente obter conhecimento, né, a quantidade de acesso, de informações que a gente tem é uma coisa assim, é muito grande. A gente consegue informações dos nossos vizinhos, dos meios de comunicação, da televisão, né, de páginas como Facebook, Instagram, WhatsApp, né, enfim, e uma série de outros meios, incluindo os meios acadêmicos. Então, essa grande dispersão de revisões, de trabalhos, que fornecem informações nesse sentido, fazem com que a gente tenha, de certa forma, uma necessidade, às vezes, de conseguir reunir informações que são mais importantes, porque essa dispersão de ideias que são transmitidas, elas podem, eventualmente, acabar trazendo algum tipo de problema, né? Justamente pela falta de confiança, às vezes, nessas informações, mas, ao mesmo tempo, na forma com que a gente consegue extrair dessas informações algo que seja relevante para nosso objetivo, seja na vida ou em projetos acadêmicos. Okay? Então, ter algum tipo de direcionamento, quando a gente está falando de obter informações confiáveis, é muito importante. Né? E os periódicos acadêmicos, os periódicos científicos, revistas famosas como Nature, Science, né? American Sociological Association, né? Revistas que trabalham com a divulgação de conhecimento no campo acadêmico, elas tendem a prezar justamente por esse tipo de validade, tentando você estabelecer uma série de conhecimentos onde a gente consiga comparar os resultados, né, consiga estabelecer critérios minimamente mensuráveis para a gente estar avaliando, né, um tipo de trabalho. E dentro dessas revistas, é muito comum a gente encontrar também trabalhos de revisão. Né? Então, a importância das revisões, então, pessoal, ela surge justamente a partir dessa característica dela de reunir essas informações. Né? Você consegue, de certa forma, avaliar, de certa forma, como que o estado do conhecimento está caminhando, por exemplo, quais são as principais limitações do campo acadêmico que está acontecendo em determinada circunstância, isso é uma coisa que é muito interessante. Quando você pega uma revisão, ela te dá, de certa forma, alguns avanços que já avançaram, quando nós estamos falando de uma revisão acadêmica, né? Como que, por exemplo, alguns trabalhos já conseguiram contribuir, de certa maneira, para o avanço do conhecimento, e, de outra maneira, ela apresenta também, às vezes, as suas limitações, onde que não foi explorado, quais são as limitações dos estudos, né? Então, isso é uma coisa, esse processo de revisão de trabalhos, ele é muito importante, principalmente para pessoas às vezes, que estão tentando iniciar dentro de um projeto de pesquisa, né? Que elas conseguem, muitas vezes, com uma revisão, ao ler uma revisão bem feita,
ter uma clareza de para onde a coisa está mais ou menos caminhando, o tema que ela pretende estudar e quais são os principais trabalhos, né, que envolvem a temática que ela pretende estar abordando. Então, um exemplo aí de revistas de alto fator de impacto, né, que é mais ou menos como se fosse um score, uma pontuação que as revistas têm, elas trabalham justamente com o trabalho de revisão também, né? Elas têm, às vezes, áreas que são especializadas para receber trabalhos de revisões acadêmicas. Então, é um processo que está inerente ao trabalho de produção acadêmica e científica, né? Então, eu citei a Nature, né, mas existem diferentes revistas que trabalham dentro dessa perspectiva, tá? A gente consegue trabalhar no campo da filosofia, né, do campo das exatas, no campo da educação, enfim, né, no campo sociológico, psicológico, enfim, né, no campo da genética. Tem uma série de periódicos que trabalham com esse tipo de informação e que, inevitavelmente, podem fornecer esse agregado de conhecimento para vocês. Ok? Agora, associando um pouco, pessoal, né, já pegando o embalo dessas revisões, vamos falar um pouco sobre os tipos, né, de como essas revisões elas podem ser divididas. A gente pode falar, existem diferentes enquadramentos com relação a isso, tá? Isso não é um único martelo para dividir esses tipos de revisão, mas uma discussão que é muito interessante e que, ao mesmo tempo, ela é aplicada dentro da divisão dos tipos de revisão, a gente pode citar basicamente dois tipos de revisão, seriam as não sistemáticas e as sistemáticas, e elas teriam divisões, né? A revisão não sistemática, né, como o próprio nome diz, ela não tem nenhum critério de sistematização para você realizar esse procedimento de pesquisa, né? Uma revisão não sistemática tradicional, você basicamente está tentando avaliar qual que é o estado de produção do conhecimento em determinado momento. Só que você pode simplesmente, às vezes, revisar um trabalho, você às vezes não tem nem que descrever mais ou menos o processo de como você estabeleceu todos os resultados, né? Como você coletou, por que você adotou a inclusão de tal tipo de estudo ou outro tipo de estudo, né? E, nesse sentido, ela acaba parecendo um pouco com a revisão integrativa, que a gente vai ver um pouco mais detalhadamente. E no caso das revisões sistemáticas, né, a gente pode ter a revisão sistemática mesmo, né, que vem justamente do próprio nome, e você tem a meta-análise, que seria um passo posterior, né, para você faz primeiro uma revisão sistemática e posteriormente você faz uma meta-análise, que seria um cálculo estatístico que você faz em cima de uma revisão sistemática, né? Ela seria em alguns casos é possível fazer esse tipo de estudo, a meta-análise, e em outros a gente vai ver que tem algumas limitações ali. Nem sempre a gente vai conseguir saber se é possível ou não realizar a meta-análise, e muitas vezes a gente só vai ter certeza mesmo, a gente consegue realizar ela quando o estudo já está muito avançado dentro do processo de revisão sistemática, ok? Mas vamos falar mais especificamente sobre as revisões não sistemáticas, né? As revisões não sistemáticas, como o próprio nome diz, elas buscam reunir de forma não sistematizada a produção de uma certa bibliografia, né? Então, o que significa isso, né? É que o estudo de uma revisão não sistemática, ela não tem um compromisso em você descrever tão detalhadamente assim o que você está revisando tais artigos e não está revisando outros, né? Você trabalha basicamente ali com o objetivo de integrar, às vezes, o conhecimento e estabelecer, às vezes, uma mensagem para casa, para o leitor ou para os pesquisadores, trabalhando o seguinte: qual que é o estado de produção do conhecimento ali em determinado momento. Então, dentro desse sentido, existe uma certa característica de amplitude. É muito comum ver trabalhos dentro dessas revisões não sistemáticas, tem uma certa amplitude de resultados, né, que eles vão estar tentando ali demonstrar mais ou menos como que diferentes resultados, né, eles convergem dentro de certa temática, dentro de um certo tema que você decidiu fazer uma pesquisa em cima daquilo, né? Então, nesse sentido, nós temos uma revisão integrativa, né, que trabalharia justamente com essa tentativa de passar uma mensagem, dados um pouco mais amplos, né, apresentar alguma contribuição, pode eventualmente estabelecer até uma crítica a como o estado do conhecimento tem caminhado em determinado momento. E todos esses procedimentos aqui, eles são considerados não sistemáticos justamente porque isso fica meio que ao critério do autor, né? O autor ele vai ter uma certa liberdade ali de avaliar quais trabalhos são relevantes, quais trabalhos não são relevantes, né? Como que ele consegue ali, mais ou menos, estabelecer uma mensuração e ter uma clareza com relação ao tipo de resultado que é interessante ou não para estar aplicando dentro daquele estudo. Ok?
Vamos, então, ao próximo. Então, qual é o principal problema que acaba acontecendo, né? E isso, por um lado, ela tem uma liberdade do autor de estar escolhendo os estudos dentro das revisões não sistemáticas. Isso pode parecer, a princípio, muito interessante. O principal viés dela está justamente nessa liberdade, né? Por que está, né, dentro dessa liberdade? Porque você tem ali um certo viés nas buscas. Então, por que você escolheu certo estudo e não o outro? Muitas vezes pode ser simplesmente um critério de predileção do autor, né? Ele tem uma certa familiaridade, ele chegou a ler tais artigos, o outro talvez ele não é tão familiar assim, né? Então, essas buscas que o autor pode estar fazendo, de certa forma, elas podem induzir a corroboração de um resultado que, a princípio, muitas vezes nem sempre está tão claro assim, né? Então, ele pode escolher um certo grupo, né, de teorias ou de perspectivas, de experimentos que podem chegar a um certo resultado, só que isso, eventualmente, pode esbarrar justamente ali no problema, porque, na verdade, existe uma série de outras informações que trabalham com isso e, de certa forma, ele está negligenciando. Então, né, isso é um grande problema, porque nessa etapa aqui de baixo que a gente coloca, né, essa ausência de síntese geral comparativa, é justamente isso. Nós não temos, muitas vezes, nesse tipo de revisão, uma forma de identificar por que esse trabalho aqui ele é mais interessante do que o outro, ou porque o outro, né, então, assim, ele que apresenta uma perspectiva oposta a ele, né, não está inserido no artigo. Isso pode passar despercebido tranquilamente, isso é um grande problema ali, né, justamente na própria ideia da produção de um resultado científico que leva em consideração as diferentes possibilidades, né, e resultados. Então, trouxe mais um exemplo aqui para vocês, para ver porque isso é interessante. A gente pode levar em consideração, às vezes, grandes abordagens teóricas, como vou olhar, por exemplo, a influência coletiva ou a violência, dentro de perspectivas que são muito gerais, muito amplas. Se a gente fosse fazer uma revisão entre elas, a gente eventualmente esbarraria, né, em um tipo de resultado que uma revisão integrativa ela teria uma série de problemas, às vezes, para estar trabalhando com esse tipo de questão. Se a gente pegar, por exemplo, né, a influência de Freud, quando ele fala da influência coletiva, né, o papel da coletividade e como que ela se manifesta dentro do indivíduo, e a gente pegar o Durkheim, que é um autor dentro da sociologia, a gente tem uma dificuldade muito grande de sintetizar essas informações dentro de uma revisão integrativa, né? E muitas vezes você pode passar, às vezes, fazer um trabalho enorme em função disso, e adotando um pressuposto teórico desse, você acaba, às vezes, eliminando o outro. E isso acaba não ajudando quando a gente vai medir resultados, tentar compará-los e ver se uma abordagem está mais correta ou se outra ela tem algum tipo a palavra mais correta nem é tão boa assim, né? Mas assim, se tem uma maior fidedignidade com relação aos resultados, a gente consegue avaliar isso e estabelecer um critério empírico razoável, ok? Então, isso é um dos grandes problemas, que quando você faz uma revisão e você escolhe, entre aspas, uma certa abordagem teórica, você pode ficar presa nela e, na verdade, se a gente muda de corrente teórica, a circunstância é totalmente diferente, né? O desafio para você empreender uma pesquisa acaba ficando justamente num debate de vertentes. Então, um outro ponto que às vezes é interessante, que a revisão integrativa nem sempre ela dá conta, né, está justamente às vezes no design do estudo. Se o estudo, por exemplo, é longitudinal, existe mais de um momento de coleta das informações, a gente quer, por exemplo, medir o efeito de uma intervenção, e a gente tem, às vezes, questionários trabalhando com surveys e dados transversais. Isso tudo são características que podem interferir bastante no resultado do estudo, e numa revisão integrativa, numa revisão mais tradicional, ela não sistemática, isso nem sempre você vai dar conta de avaliar os resultados em função disso. Então, isso pode ser um grande problema para você que está tentando realizar uma pesquisa dentro dessa perspectiva. Isso acaba sendo uma desvantagem se você quer levar em consideração a influência dessas diferentes variáveis, incluindo o próprio design do estudo, né, na formulação do resultado que você está tentando avaliar ali, ok? Então, a partir disso, nós temos, então, uma revisão sistemática, né? Agora, esclarecendo um pouco das revisões não sistemáticas, será que, eu coloquei uma interrogação aqui, será que ela poderia ser uma solução para esse tipo de problema? Então, no que a revisão não a revisão sistemática, ela se diferencia das revisões não sistemáticas? Primeiro, mais uma vez, pelo próprio nome, né? Porque na revisão sistemática, nós temos uma sistematização de métodos explícitos para você descrever exatamente por que você está incluindo tal estudo, né? A partir do objeto de estudo que você já tem, né?
como que você vai avaliar esses resultados, como você vai sintetizar eles, né? Estabelecendo critérios comparativos claros de inclusão, exclusão, onde você consultou estas informações, qual foi o seu protocolo de busca, a ponto de que qualquer outra pessoa, né, um leigo ou uma pessoa, uma pesquisadora acadêmica, que queira ver se as suas informações elas foram coletadas de modo correto, ele vai conseguir lançar essas buscas dentro do processo de investigação e de pesquisa que você descreveu, e poderia encontrar os mesmos resultados, né? Agora, claro que tem uma diferença de tempo, e o tempo todo estão lançando novas informações, mas, assim, dentro de certas condições, você diz claramente quais foram os resultados que você encontrou, tendo em vista todo um protocolo de busca, né, que você vai estar estabelecendo. Então, alguns, inclusive, algumas diretrizes no campo da saúde gostam muito de que as revisões sistemáticas, às vezes, elas sejam centradas em demandas do paciente, demandas públicas, né? Que é justamente o seguinte, para você estabelecer uma pesquisa que seja claramente comparável, onde você tenha resultados fidedignos, né? Onde seja, você consiga estabelecer uma clareza, né? Com relação a que tipo de informação você consegue obter, como selecionou, como você vai estar avaliando aqueles resultados ali, né? E respondendo uma demanda pública que, às vezes, pode ser das mais diversas, por exemplo, né? Qual é o efeito da violência, né, em pacientes que têm algum tipo de vulnerabilidade, qual é o efeito, por exemplo, da violência escolar, qual é o efeito de uma droga, né, no comportamento de certos pacientes, se determinada intervenção cirúrgica ela tem efetividade, né, como é apresentada, né, se existe, por exemplo, algum tipo de alimento que pode ter uma contribuição na alimentação do paciente, e assim, né, tem a possibilidade de exemplos é enorme, ok? Então, uma questão, um ponto aí que que nós já definimos a revisão sistemática, nós podemos definir também a meta-análise, né? E vamos já antecipando ali. O que seria uma meta-análise? Segundo o Huck, né, em 1988, uma meta-análise seria uma análise estatística que combina os resultados de vários estudos independentes, e aqui nós podemos já destacar desde já que é justamente o processo, né, de revisão sistemática, você vai revisar resultados independentes que foram coletados em momentos distintos, né, que foram feitos por pesquisadores diferentes, né, e que o analista considerou combinável, né, você consegue compará-los, e você faz um arranjo estatístico em cima disso, justamente para que você consiga estabelecer um cálculo de avaliação em relação aos diferentes dados que você considerou combináveis, né? Uma pergunta que é possível estabelecer: toda revisão sistemática, ela é uma meta-análise? Vou deixar um tempo para vocês pensarem aí, né? Responderam, pausaram o vídeo. Não, não é toda revisão sistemática, ela não é uma meta-análise, né? Mas toda meta-análise precisa de uma revisão sistemática. A revisão sistemática é um processo de revisão de estudos independentes, né, que você faz e você tenta compará-los a partir desse processo de revisão sistemática. Agora, a meta-análise, ela é um processo que vai além, que ela vai justamente você estabelecer um cálculo estatístico em cima dessa revisão sistemática. Então, ela tem justamente ali esse avanço. Agora, nem sempre é possível comparar essas características, estabelecer esse cálculo estatístico, né? E a gente vai descrever um pouco mais sobre isso depois, ok? Então, só para vocês, uma curiosidade para vocês estão assistindo, né? Uma das questões, às vezes, que vem de meta, vem justamente disso, né? Sempre lembrarem, né? Vem acima, depois, né? Existem, inclusive, hoje sites que trabalham com isso, né? Eles pegam, às vezes, se quer avaliar a qualidade de um filme, né? O site Metacritic, por exemplo, que ele tenta estabelecer notas de vários críticos de cinema e do próprio público, né? Ele faz essa diferenciação, e a partir daí você mediria, de certa forma, a qualidade do filme, se o filme é bom, se está ruim, né? Em função dos reviews, né? Das revisões que foram feitas por outras pessoas, né? Na revisão sistemática, a gente não pega a opinião do público, mas avalia justamente ali, você faz um cálculo, na meta-análise, desculpa, você faz um cálculo estatístico em cima dessas diferentes resultados encontrados em cima do estudo, né? Só para vocês guardarem aí, né? Bom, por que fazer uma revisão sistemática, né? E a gente vai pular essa parte aqui, e assim que a gente passar por ela, né, a gente já vai entrar já nos procedimentos. Porque hoje existe algumas áreas do campo do conhecimento que identificam na revisão sistemática uma vantagem muito grande comparativamente com outros estudos, né? E, assim, isso é totalmente questionável, tá? Não é uma opinião de bater o martelo, né? Mas, assim,
esse tipo de esquema aqui que é apresentado, ele é muito comum, né, de algumas pessoas falando, por exemplo, da importância de revisões sistemáticas para você estabelecer o quanto que ela está ali, quando você lê uma revisão sistemática, tanto de afunilação do conhecimento que você tem em determinado momento. Né? Você tem, por exemplo, aqui, né, umas revisões não sistemáticas, informações, né, assim, tradicionais, narrativas, as revisões mais amplas como um todo. Você tem, por exemplo, ali só as revisões sistemáticas, você tem já um direcionamento ali com relação às informações que foram feitas, né? E, por fim, você tem revisões sistemáticas com uma meta-análise, né? Lembrando que meta-análise você precisa da revisão sistemática para chegar ao resultado. Então, existe esse interesse muito grande, e isso acaba, de certa forma, tendo desarmando em revistas acadêmicas que têm um enfoque específico, né, em trabalho de revisão sistemáticas, né, de meta-análises, e tem uma revisão, revistas que são, às vezes, muito importantes, que têm assim, um apreço acadêmico enorme, né, um prestígio muito grande dentro da comunidade. E esse tipo de triângulo, essa pirâmide, desculpa, que estou apresentando aqui para vocês, também ela é identificada em alguns livros, em algumas apresentações, avaliando, por exemplo, a importância das revisões sistemáticas. Né? A gente tem, por exemplo, aqui, né, a opinião das pessoas de experts, editoriais, né, de casos recortes, né, de estudos de caso de controle, cohort studies, né, estudos randomizados e a revisão sistemática aqui no topo. Né? Muitas pessoas consideram, por exemplo, o campo, a pesquisa de meta-análise, mais ou menos como se fosse um trabalho assim, seminal para avaliar a importância, né, do conhecimento em determinado momento, porque pressupõe-se que uma pessoa que fez uma revisão sistemática e, posteriormente, uma meta-análise, ele avaliou uma grande quantidade de estudos e ele estabelece ali, de certa forma, algum tipo de resultado, né, que tem uma importância crucial para o estado do conhecimento em determinado momento. Então, assim, por que eu falei isso aqui, que existe essa percepção, mas por que eu estou falando também que isso não é nenhuma visão final com relação às coisas? Porque muitas vezes revisões sistemáticas elas podem pecar em como comparar os estudos, né, e estabelecer resultados que consigam descrever minimamente ali, né, estabelecer claramente algum tipo de resultado que possa ser elucidativo. A revisão sistemática, ela costuma ser tão interessante quanto a qualidade dos estudos que estão lá. E nem sempre, às vezes, é possível ter revisões sistemáticas que acontecem de forma antecipada, né? Uma quantidade pequena de estudos, comparando, às vezes, estabelecendo um delineamento, que nem sempre é tão interessante assim para obter um resultado, fornecer, né, algum tipo de diretriz, de informação com relação à produção do conhecimento em determinado momento, e isso ser uma limitação. Então, estou apresentando para vocês que existe, né, assim, um certo apreço com relação à revisão sistemática, mas não entendam isso aqui como se fosse, né, uma visão única com relação ao problema, não. Estou falando apenas que existe um certo interesse muito grande em trabalhos dentro dessa perspectiva, ok? Então, já antecipei em determinado momento, quando usar uma? Eu acho que o primeiro ponto, né, é se quando for possível, né? Então, é necessário que você tenha dados, estudos, e dados aí que eu estou falando, estudos de uma literatura especializada para que você consiga fazer isso, né? Não adianta nada eu querer fazer uma revisão sistemática de coisas que não são estudadas, né? Se eu não tenho uma informação, não é possível eu estabelecer esse critério comparativo, né? E esses dados, eles precisam de ser comparáveis. Eu não estou falando comparáveis, porque nem sempre um estudo que vai trabalhar com uma medida específica com relação a alguma coisa, né, por exemplo, uma escala de desempenho escolar, né, um teste que vai avaliar alguma característica de personalidade, essas informações elas são muito claras ou elas são comparáveis, né, elas são aplicadas a grupos distintos. Se aplica, por exemplo, em crianças, né, e aplica, por exemplo, em idosos, né, um estudo foi realizado com crianças ou em idosos. A possibilidade de você comparar os resultados fica difícil, né, dependendo do estudo que você está tendo. Eu quero comparar um tipo de animal específico com outro. É possível? Né? Talvez sim, dependendo do delineamento de pesquisa que você está adotando, mas em alguns casos pode não ser. Né? Se eu avalio, por exemplo, a intervenção de algum tipo de medida de aprendizagem, né? Eu posso estar avaliando essa medida, tanto aplicando intervenções com testes computadorizados, quanto manuais. Né? Será que não existe uma diferença entre esses resultados? Será que não existe algum tipo de viés com relação a isso? Então, são coisas que você sempre tem que estar pensando, né, para estabelecer uma revisão sistemática. Caso contrário, existe uma possibilidade ali, né, de não só o revisor do estudo, mas ao mesmo tempo, de em determinado momento, você dá alguma certa diretriz e lá para frente, né, surgirem novas informações que mostrarem que existe um viés ali, existe um problema no seu tipo de estudo. É claro que a ciência, esse é um dos objetivos da ciência mesmo, mas assim,
Quanto mais cuidado você tiver, né, maior vai ser a possibilidade do seu trabalho não voltar com problemas associados a isso. Ok? Então, dito isso, pessoal, né, vamos então para alguns passos, né, 15 passos de uma revisão sistemática. Entendo, isso aqui não é um modelo final, mas que podem orientar as pessoas, né, quem está tentando ingressar, fazer uma pesquisa nessa área, ou seria uma alternativa para tentar compreender ali, né, um caminho da roça para ajudar pessoas que estão tentando empreender dentro desse processo. Né? Então, eu vou falar primeiro todos os passos aqui, né, e depois eu vou descrever eles mais detidamente. Primeiro, a gente pode ter um enquadramento da pergunta de pesquisa, isso que é fundamental, né, para você realizar uma pesquisa em certa área. Depois, desenvolver uma estratégia de pesquisa. Terceiro, desenvolver um protocolo. Quarto, executar a estratégia de pesquisa em pelo menos 2 bancos de dados. Quinto, recuperar e eliminar citações duplicadas. Sexto, desenvolver estratégias para triagem de títulos, resumos e textos completos. E sétimo, avaliar títulos e resumos. A gente vai apresentar esses primeiros 7 aqui, não precisa de ficar, né, assustar agora no momento, não, que eu li todos os 7 aqui, mas eu vou apresentar cada um deles para vocês, né, e de maneira para ficar bastante claro aí cada um desses elementos. Então, vamos então ao primeiro, né, esse enquadramento da pergunta de pesquisa, os picos, os pecos. Esse picos ou becos, pessoal, né, ele é um tipo de direcionamento que é muito comum nas áreas da saúde, né, para estabelecer pesquisas de revisões temáticas, porque essa pergunta de pesquisa ela é algo que é muito importante. Você precisa de primeiro ter com clareza, você precisa de estabelecer uma pergunta que não tenha sido explorada, né, senão já acaba dificultando, né, a sua revisão sistemática, a não ser que você queira atualizar uma revisão sistemática muito antiga, mas tem que estabelecer uma pergunta de pesquisa, e a partir daí, eles pedem para essa diretriz de picos e pecos é muito importante porque ela costuma avaliar, ela dá alguns passo a passos, né, para a gente enquadrar ali quais são os elementos da nossa revisão que podem ser preenchidos, né, para estabelecer essa pergunta. Então, o que seria o picos ou pecos? Né? O P vem de participantes, o I vem de intervenção, né? O C vem de comparação e o O, que vem de outcomes, né? De resultados, ele seria justamente os nossos resultados, né? Como você consegue, o que você está pretendendo extrair daí. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, tá? E por que é pickles ou peckles? Porque em determinados casos você vai estar avaliando a intervenção de certo problema. Agora, em outros casos, você está avaliando a exposição, você não está avaliando, por exemplo, nenhum tipo de intervenção ou algo que aconteceu, mas assim, simplesmente um fenômeno que aconteceu, né? Seja dilemas éticos, né? Nem sempre dá para você avaliar intervenções em relação a alguma coisa, ok? Então, vamos ter uma clareza aí do que seria esses pickles e peckles. Mas antes, é importante a gente ter com clareza também que nem sempre, pessoal, né, as pessoas vão adotar esse pickles e peckles. Estou apresentando assim, esse modelo porque, inclusive, alguns softwares de revisão sistemática, eles só trabalham, né, com o enquadramento da revisão sistemática em função desses picos ou pecos. Eles é como se fosse, assim, as principais revisões, né, assim, as diretrizes têm trabalhado com eles. Agora, nem sempre você vai trabalhar com revisões sistemáticas que vão utilizar eles. Em alguns casos, pode trabalhar só com um PO mesmo, né, a população e a ocorrência de determinado fenômeno. Né, a probabilidade, por exemplo, de sobrevivência em acidentes aéreos, por exemplo, que você pega a população e você avalia, por exemplo, né, o efeito de algum tipo de acidente aéreo. Né? Você está avaliando só 2 fatores, né, com relação a certa característica. Né? Então, será que, por exemplo, esse tipo de questão que foi levantada ele é importante para isso? Ele tem algum tipo de questão que é válida? Né? Então, avaliem sempre isso aí com um certo cuidado, tá, pessoal? Mas, assim, só deixando claro, existem outros delineamentos de revisão sistemática, só que o mais popular entre eles acaba ficando entre esse pickles e peckles aí, né? Mas existem outros tipos que vocês podem estar adotando aí. Mas como ele é mais famoso, eu vou falar mais sobre os pickles e os peckles, ok? Então, um exemplo que você poderia estar adotando, né, de pickles e peckles para estabelecer uma pergunta de pesquisa? O que são os participantes? Por exemplo, estudantes do ensino superior, né? Porque a intervenção, ou nesse caso aqui, né, seria a exposição, né? Exposição a alguma forma de violência, né, causando danos físicos ou psicológicos, né? Então, você está avaliando primeiro um grupo de pessoas, depois um fenômeno que você vai estar avaliando ali, no caso, a exposição a alguma forma de violência. Qual critério comparativo? Estudantes que passaram justamente por alguma forma de violência, né, escolar, neste ensino superior, né, e aqueles que não passaram, né, e o resultado, o que nós estamos avaliando ali?
quanto o desempenho acadêmico é perdido com esta violência. Então, a gente poderia colocar aqui, sintetizar a nossa pergunta no seguinte, né? E qual que seria, né, a perda do desempenho acadêmico, né? O que os estudos que apresentaram esse tipo de resultado, né, eles avaliam, né, qual é o tipo de direcionamento que é estabelecido, né, na perda de resultado de desempenho acadêmico em estudantes que passam do ensino superior que passaram por alguma forma de violência. Então, observem que essa descrição dessas características, né, dos picos e dos pecos, elas acabam ajudando a gente a formular a nossa pesquisa, né? A gente tem mais ou menos ali agora, a gente sabe mais ou menos o que a gente vai pesquisar nos estudos, quais são as características que a gente deve ou não levar em consideração em função disso, né? A gente colocou características físicas ou psicológicas, e vai ter uma série de outros alinhamentos para estabelecer justamente o que significa essa característica psicológica, o que seria essa característica física aqui, né? Porque, ou seria o tipo de violência, por exemplo, que a gente está avaliando em questão, né? Se são todos os tipos, e assim por diante. Então, tem que ficar claro, né? Então, acho que isso é uma coisa muito interessante para vocês realizarem a revisão de vocês, ok? Pois a gente pode pensar na estratégia de pesquisa, né, e no protocolo. A gente pode escrever, por exemplo, pessoal, né, nessa estratégia de pesquisa aqui, uma série de palavras que a gente vai estar adotando e lançando essas informações em plataformas de pesquisa, de busca, né, que trabalham com revisões sistemáticas, que vão estar ajudando a gente a compreender um pouco mais, né, de que tipos de estudo, de quais tipos de informações a gente consegue obter a partir dessas palavras que a gente lançou. Então, por que é importante você sempre pensar de maneira clara, né, esses protocolos? Porque são essas expressões aqui que vão justamente obter os dados, né, que vão fornecer para a gente, né, os resultados que vão ser obtidos através da busca nas plataformas de pesquisa. Quais são essas plataformas de pesquisa? São plataformas, às vezes, né, então, assim, como grandes periódicos acadêmicos que sintetizam uma série de informações de artigos acadêmicos. E quando você lança, por exemplo, essas expressões aqui, Violence Educational Achievement, né, ele vai te dar artigos que estão associados a esses tipos que tem essa temática, né? Então, essa estratégia de como você obter esses protocolos é muito interessante, e uma forma de você obter elas é identificando as palavras-chave do tema que você está avaliando, né? Você vai dar uma olhadinha lá, por exemplo, em um determinado artigo, X, Y, e ver, por exemplo, o seguinte, olha, eles usam com palavra-chave tais expressões. Você anota e tenta justamente avaliar essas características aqui. Um exemplo aqui, estou pegando um tipo de revisão sistemática que trabalha com questões de violência escolar, de forma ampla, né? Então, isso aqui pode ser uma forma muito interessante, você anotar, por exemplo, a combinação entre essas palavras, né? Violência e desempenho acadêmico, né? Então, você tem que trabalhar mais ou menos essa perspectiva para montar um protocolo enxuto, né? Essa estratégia de pesquisa seria justamente, né, escolher essas expressões de busca que você vai estar lançando. E essas expressões que vão fomentar depois o estabelecimento de um protocolo, que você vai descrever depois, né, para mostrar como que você obteve os resultados que você vai estar apresentando na revisão sistemática. Então, isso aqui é muito importante, tá ok? Você pensar nas palavras. Então, essas estratégias de busca, pessoal, é muito comum também a gente ver essas expressões booleanas, né? Pensando, por exemplo, né, de AND, né, uma expressão que é utilizada para você adotar resultados você utiliza uma palavra, por exemplo, bullying e educational achievement. Então, você vai pegar os resultados que necessariamente adotam essas duas características né, para a obtenção de resultados do estudo. Então, você vai ter um número mais limitado. Se você colocar uma ou outra, né, você vai ter resultados maiores, né? Então, se eu colocar not, né, você está dizendo que não quer adotar certo tipo de palavra, né? Você coloca uma, mas não coloca outra, né? Por exemplo, né? Então, essas são expressões booleanas muito comuns para você adotar o processo de uma revisão sistemática aí, né? E as pessoas estabelecem resultados em função disso, né? Obtêm resultados mais fidedignos em função dessas expressões booleanas. Então, são as mais comuns para vocês. Algumas pessoas, né, estabelecem, às vezes, um protocolo de busca baseado nessas características dos picos e dos pecos. Então, o que seria isso? Né? Você vai pegar, por exemplo, aqui, expressões que são comuns, né, do seu objetivo, a gente colocou lá estudantes do ensino superior, a gente vai colocar uma palavra do ensino superior aqui, né? Na intervenção, a gente vai colocar, ou exposição, no caso a violência, a gente vai colocar expressões associadas ao tipo de violência aqui.
O critério comparativo, né? Por exemplo, pessoas que estão expostas ou não à violência, você vai colocar uma palavra aqui também, e o resultado, o outcome, você vai colocar também, né? Então, assim, algum resultado aqui, por exemplo, desempenho acadêmico. Né? Então, e você lança esse protocolo de busca, né? E vai estabelecendo sinônimos com isso, né? Justamente para que você tenha a maior quantidade de estudos possíveis, né? Em função dessas características. Isso aqui é só uma sugestão, né? Não deve funcionar para todos os casos. Eu, particularmente, eu fiz uma pesquisa que não funcionou tão bem assim, mas existem algumas diretrizes que sugerem isso, né? O curso da John Hopkins, né? Onde eles falam sobre revisões sistemáticas e meta-análise, né? Esse quadro que foi tirado deles, eles trabalham justamente com essa perspectiva, né? Dando esse tipo de sugestão para você estabelecer uma revisão sistemática, estabelecer um protocolo de busca, né? Em diferentes bases, você lançando exatamente essas palavras, né? Em diferentes localidades ali, ok? O que são os bancos de dados, pessoal? Os bancos de dados estão justamente onde a gente vai obter essas informações. Então, a gente tem algumas plataformas que trabalham com isso, né? O PubMed, o Fundo da Medicina, tem estudos muito interessantes, né? E é um banco de dados muito dotado. A gente tem para estabelecer revisões temáticas. Web of Science é outra também, que reúne uma série de artigos científicos de plataformas, né? Tem a American Psychological Association, a APA, que é muito famoso também, né? A EBSCO, a ERIC, que trabalha principalmente com dados educacionais. Então, assim, você vai estabelecer esses bancos de dados, escolher esses bancos de dados, acho que uma forma muito interessante de você avaliar isso, é você pegar uma revisão sistemática que foi adotada em uma área parecida com a sua e ver como é que estão os resultados dela, né? E ver quais são os bancos, desculpa, ver quais são os bancos de dados que eles adotaram dentro daqueles resultados, daquela pesquisa que eles fizeram, né? E você vê mais ou menos ali quais são os bancos de dados adotados e depois você escolhe quais você vai estar adotando, né, na sua pesquisa. E isso ajuda bastante para a gente ter uma certa clareza de quais, se existe algum tipo de informação você sendo negligenciada, né? Ou existe um outro tipo de informação que você, por exemplo, pode estar tentando lançar informação em muitos bancos de dados, tornando o trabalho mais ou menos improdutivo. Mas, assim, em linhas gerais, eles tendem a defender que a ideia da revisão sistemática é você mapear praticamente todos os estudos, né, que estejam de acordo com o seu delineamento de pesquisa, né, mas nem sempre, às vezes você trabalhar com uma pesquisa que trabalha com um banco de dados muito diferente do outro, você acaba tendo, né, às vezes, desperdiçando muito tempo com relação a isso. Então, tentem avaliar e estabelecer quais são os critérios mais que possam parecer mais interessantes para vocês aí, ok? Prezando sempre pela amplitude dos bancos de dados. Então, a partir disso aqui, pessoal, né, a gente tem mais ou menos ali uma clareza, né, em relação a essas etapas iniciais, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês agora, né, sobre essas etapas, né, os 5, 6 e 7, né, que é justamente aí, você recuperar e eliminar citações duplicadas, né, desenvolver estratégia para triagem de títulos e resumos e avaliar títulos de resumo. O que é você recuperar citações duplicadas? É porque quando você vai fazer uma pesquisa, pessoal, né, você vai lançar, por exemplo, um protocolo de busca na plataforma do PubMed, e você vai lançar uma outra pesquisa, né, em um outro tipo de plataforma, né, como, por exemplo, a American Psychological Association. Você muitas vezes vai observar que você vai identificar o mesmo artigo em uma plataforma e em outra. Então, você vai ter muitos resultados duplicados. Se você lançar, às vezes, em 8 plataformas de pesquisa diferentes, é possível que você encontre, às vezes, o artigo repetido 8 vezes lá. Porque todas as vezes que você lançar as mesmas expressões, os resultados vão aparecer, embora todas as plataformas de busca, eles às vezes acessem bancos de dados diferentes, né, e muitas vezes com algoritmos distintos para o fornecimento dos resultados. Mas você tem que estabelecer, então, essa duplicação. Você não vai ter que, você não vai ficar, você vai ter que, o estudo repetido, você vai ter que acabar eliminando ele ali, ok? Então, isso é uma coisa muito simples que os softwares, né, de avaliação de revisão sistemática, eles mesmos dão conta disso aí, né, sem maiores problemas. A desenvolver uma estratégia para triagem de títulos, resumos e textos completos é mais ou menos como você pensar o seguinte, que você vai ter que estabelecer uma revisão de cada um desses estudos. Por exemplo, tem uma revisão sistemática que começou com 12 mil estudos. Você vai avaliar muitos estudos ali, né, as plataformas de busca, eles nem sempre fornecem um resultado adequado, né? Na verdade, assim, o número de estudos que realmente são selecionados para uma revisão sistemática é um número muito pequeno, comparado com o número inicial. Então, esse número pequeno, né, ele vai justamente, ele vai afunilando ao longo do tempo, justamente a partir desse critério de desenvolvimento de triagem. Se você quer estar trabalhando, por exemplo, né, com algum tipo de resultado de revisão sistemática para
para medir as informações associadas a algum teste de intervenção em humanos. E você vê lá, por exemplo, né, que tem algum tipo de estudo animal, para você não vai ser interessante. Então, você precisa de eliminar esses estudos, né, para escolher justamente ali qual estudo que é interessante ou não, né? E avaliar os títulos e resumos, está aí, que é justamente um processo que também é muito importante, porque você, só às vezes de bater o título, né, e de ler o resumo, você vai identificar que aquele estudo não tem nada a ver com o seu objeto de estudo, ok? Então, isso aqui são critérios muito importantes para você estabelecer esses primeiros 7 passos iniciais da revisão sistemática, ok? Vamos, então, às outras, da 8 até 15, né, da 8ª até a 15ª etapa, né, para você estabelecer uma revisão sistemática. Né? Recuperar e selecionar textos completos, de medida que você chegou aos resultados, né, você identificou, por exemplo, quais foram os estudos que você conseguiu obter no banco de dados, você vai ter que recuperar esses artigos, né, e daí você vai ter que estabelecer, já na nona etapa, uma série de formulários para avaliar, de certa forma, o risk of bias, né, uma expressão que eles gostam muito, mas o risco de viés, né, de certos estudos, né, e a partir daí você extrair os resultados deles. Alguns estudos, eles nem sempre vão ser tão bons assim para avaliar, para estabelecer, né, para ocorrerem dentro de uma revisão sistemática. Pode acontecer que apareça um estudo que, pelo título e pelo resumo, eles têm muito a ver com o seu trabalho de estudo. Ele é um estudo que parece bem interessante, mas quando você vai ver ali nos resultados dele, ou no próprio delineamento da pesquisa, você vai identificar algumas falhas, né? Então, isso é uma coisa que é muito importante para você avaliar justamente a qualidade dos artigos. Vai ter uma série de diretrizes para avaliar isso aí, né? Eles vão avaliar de estudo para estudo, mas esse risk of bias, você avaliar justamente, né, então, assim, se for um pouco o viés dos artigos que estão sendo trabalhados ali, é uma forma de você filtrar aquilo que pode ser um dado interessante daquilo de outros dados que nem sempre são tão interessantes assim, né? A partir disso, que você avaliou esse risk of bias, esse risco de viés, você vai extrair os dados, né, limpar e gerenciar esses dados, né, e realizar uma síntese qualitativa, né, na 12ª etapa, né? O que é essa síntese qualitativa? Você vai resumir as informações dos estudos, né, e a gente vai escrever ela com mais propriedade na próxima etapa, né? Depois de realizar a síntese qualitativa, a gente pode realizar justamente a meta-análise, se apropriado, porque nem sempre todos os estudos vão conseguir fazer isso, né? Escrever o relatório da revisão sistemática, né? E, em última etapa ali, você vai estar atualizando e revisando essa revisão sistemática. Vamos descrever cada uma dessas etapas aí para ficar um pouco mais claro, né? Então, antes de mais nada, pessoal, né? É importante a gente ter um pouco de clareza que existem alguns softwares que eles vão ser muito úteis nesse gerenciamento dos dados, né, para a gente. O que acontece? Quando a gente vai extrair as informações de algum banco de dados, ou realizar algum tipo de pesquisa, alguma coisa nesse sentido assim, um dos grandes problemas que podem acontecer é de que quando a gente faz essa pesquisa, quando a gente empreende ela de alguma maneira, a gente extrai as informações desse banco de dados, nem sempre essas informações elas vêm num formato adequado, onde a gente possa, né, ter uma clareza ali de quais estudos foram inseridos ou não. Então, isso aqui, existem alguns softwares como o Mendeley, né, e o Zotero, que ajudam bastante nesse gerenciamento das informações. Eles vão te dar uma informação ali um pouco mais clara, né, de como você pode, eles vão conseguir mostrar para você ali, até passar essa informação para para um outro modelo, a ponto de que você não tenha nenhum tipo de perda, né, ou nenhum tipo de desformatação, porque a informação, por exemplo, né, da PubMed pode ser diferente de uma ELITE, o formato como você vai extrair esses resultados de lá, né, quais são os artigos que você vai estar trabalhando. Eles não estão falando, por exemplo, de um processo de busca de 1.200 artigos, né, de 2.000 artigos. Então, se você tem algum nível de desformatação ali, corrigir manualmente é muito trabalhoso. Então, algumas plataformas de gerenciamento de dados são muito úteis em função disso, né? Então, estou apresentando aqui esses dois aí que podem ajudar bastante, ok? E nós temos também programas para revisão sistemática, né? O que seria isso? A partir do momento que você extraiu o banco de informações lá, você lançou, por exemplo, uma daquelas plataformas de gerenciamento de dados, depois você vai colocar essas informações num programa, num software, né, que vai te ajudar bastante nesse processo aí de revisão, a ponto de que você não tem que realizar isso manualmente, né, ou em uma plataforma do Excel. Essas plataformas aqui, elas como a Start, que é uma plataforma nacional, foi desenvolvida pelo pessoal, né, da UFSCar, e a RAI, né, que é uma plataforma já internacional, que você realiza as revisões sistemáticas, dentro dela, tanto dentro do celular como dentro da própria internet, sem nenhum aplicativo, né, em específico para isso, não precisa de instalar nada.
são programas muito interessantes que podem ajudar bastante a sua revisão aí, né? Então, eu trabalhei com as duas, né? Acho as duas muito interessantes e, por exemplo, tanto uma quanto a outra, elas já fornecem para você quais estudos já estariam duplicadas, né? Segundo aquela caracterização que foi apresentada ali. Então, isso é muito importante, isso ajuda bastante no seu processo de estudo, porque você não tem que chegar lá e identificar, por exemplo, assim, dentro da plataforma, ó, qual que está parecido ou não, né? Se tem alguma mudança ali, o software já te ajuda ali a identificar se existe, né, no caso, por exemplo, do Ryan, ele já te dá até um índice de proximidade ali, né, com relação ao estudo. Ó, esse aqui está 98% parecido com o outro, ele deixa para você, né, ver se está duplicado ou não. Então, coisa muito interessante. E só apresentando para vocês a interface do Start, né, que é um software que é muito interessante para vocês realizarem revisões sistemáticas. Está aqui mais ou menos, né, como que você tem a interface dele, né, você vai escrever o seu protocolo de busca, o que você está estabelecendo nele ali, né, e tal, assim, né, tem uma série de características aqui, quais todos foram aceitos, rejeitados, quais são duplicados, né. E você tem também a do Ryan, né, a do Ryan, uma coisa que é muito interessante, de que você tem esse processo de blind on, né, de cegamento. O que acontece? Quando você está realizando uma revisão sistemática, uma das coisas que é muito interessante é que você tem uma equipe de trabalho, né? O que acontece? Nesse processo de revisão, existem algumas diretrizes que demandam que você, esse processo de revisão, a partir da determinação, foram incluídos tais e tais, por exemplo, palavras-chave de busca em tais e tais bancos de dados, né? Esse processo de inclusão ou de inclusão de estudos, a princípio, a partir da leitura do título e do resumo, ele ser feito por uma pessoa, ainda que seja, né, você descrevendo todo esse processo claro de sistematização, pode ter um risco de viés, né, muito grande. Então, o que acontece? Quando você tem esse cegamento aqui, o que acontece? Você pode, no caso, por exemplo, do Ryan, você tem você e mais outra pessoa, né, vão estar realizando essa revisão sistemática e, a partir desse cegamento aqui, desse blind-on, vocês dois, né, os dois não vão saber qual estudo foi incluído por um e qual estudo foi incluído por outro. E, a partir disso, vocês conseguem depois fazer um índice de concordância, né, entre quais você colocou, que você incluiu, quais você excluiu, para avaliar ali se é o processo de inclusão ou exclusão, né, ele foi fidedigno, né, ou nada ficou passando ali durante esse processo. Então, o Ryan, uma coisa muito interessante dele, que ele te dá, esse é um exemplo de uma revisão sistemática, inclusive o tempo que você trabalhou, quantas vezes a pessoa entrou ali dentro daquela plataforma, né? O tempo de trabalho dele, qual que, por exemplo, né, os estudos que foram incluídos, que foram excluídos ao longo desse processo, né? Então, isso aqui é muito interessante para você realizar a sua revisão sistemática, porque isso te ajuda, de certa maneira, né, não só ter um certo controle, mas, ao mesmo tempo, te ajuda nesse critério de eliminar vieses, né, de você ter o seu viés pessoal ou por uma desatenção, por exemplo, né, ou em algum momento está realizando a revisão sistemática e você achou que o estudo não entraria, e uma outra pessoa identificou que tem características que poderiam ser avaliadas. Então, você poderia fazer, inclusive, um índice de concordância disso depois, em quais vocês incluíram, quais vocês excluíram, né? Isso ajuda bastante no processo de revisão do trabalho. Ok? Mostrando para vocês mais aqui também, né, a questão do, de como funciona a interface. Aqui nós temos, por exemplo, também, né, quando você já coloca, por exemplo, um artigo aqui, o Ryan, ele te dá, por exemplo, né, os estudos que estão mais ou menos repetidos, né, estudos que foram incluídos, excluídos, né, todo o processo de revisão, quantos estudos foram colocados até o momento, quantos estão já foram deletados, né, quantos que não foram duplicados, resolvidos. Então, ele te dá essa caracterização bastante ampla aqui, né? E aqui você vai basicamente colocar os artigos aqui, ele te dá a quantidade de artigos que foram inseridos, e se você já, a partir do momento que já decidiu que está colocando os artigos, né, você já coloca, já pode enviar o próprio arquivo dele em PDF, Adobe, né, aqui, que o artigo fica salvo aqui dentro da plataforma. Então, é uma plataforma muito interessante para vocês estarem trabalhando ao longo do processo de revisão sistemática aqui, ok? Então, só descrevendo, então, pessoal, né, para ficar isso da maneira mais clara possível, então, o que nós temos? Um passo a passo aqui. Primeiro, você acessa o banco de dados, né, você extrai essas informações de lá, depois, você lança em uma plataforma de gerenciamento de referências, pode ser, por exemplo, o Zotero, né, pode ser o Mendeley, o que seja, e depois você pode lançar um programa de revisão, a ponto de evitar, por exemplo, ali, estudos que foram pedidos, algum tipo de limitação nesse sentido aí. Então, isso vai te ajudar bastante a realizar a revisão sistemática ali de maneira
mais clara possível, né? Estabelecer um protocolo mais fechadinho, né? Assim, de evitar problemas, né? Já que se estabeleceu o protocolo anteriormente, né? Você tem essas informações ali de maneira muito clara, essas plataformas eles te ajudam a ter uma clareza durante o processo da revisão, que é de organização mesmo de todo o trabalho. Ok? Então, vimos aí os primeiros 7 primeiros lá na primeira etapa, né? Então, vimos agora essa questão dos 15 fatores aí, né? Então, vamos então à descrição de algumas outras questões de recuperação dos textos completos, né? Só para lembrar vocês aí. Uma forma de você recuperar textos completos, pessoal, está no acesso do periódicos CAPES, né? Eu não vou fazer o passo a passo aqui com vocês, eu vejo que tem outras aulas, inclusive destinadas, né, de pessoas trabalhando na área, vão mostrar para vocês como vão estar realizando todo esse processo aí, né, então, assim, né, de recuperação do trabalho, mas acessando o portal de periódicos CAPES, você consegue ter um acesso muito grande, um grande conjunto de informações aí, de artigos, onde você vai conseguir obter, baixar esses resultados, esses estudos aí que foram obtidos. Então, a partir do momento que você leu você leu o título, você leu o resumo do trabalho, né? E você falou, não, esse artigo ele é realmente importante, agora eu quero correr atrás do artigo. Uma forma de você obter isso, né, se você é estudante da UFMG, é acessando o portal de periódicos CAPES, né? Agora, se você é de outra universidade, né, eu sinto muito, eu não, você teria que avaliar, por exemplo, possivelmente a sua universidade deve ter algum tipo de interface aí que deve ajudar você nesse tipo de empreendimento, ok? Mas existem outros métodos alternativos também, enfim, né? Mas, assim, eu os desconheço. Okay? A partir disso, existem algumas outras informações úteis, né, para vocês também, sobre como você consegue obter ali, né, você pode estar realizando e reportando essa revisão sistemática. A partir disso, você tem a plataforma Prisma, né, que, na verdade, não é uma plataforma, né, assim, embora tenha um site específico para isso, e ele te dá, é um documento onde ele vai descrever como você deve reportar a sua revisão sistemática, né, suas características, né, como que você, de quais estudos você saiu, né, lá no início, de como você chegou até o final, né. Depois você tem a plataforma Prospera, mas essa plataforma Prospera é uma plataforma de registro do seu estudo, onde você vai registrar o seu protocolo de busca, né, e a sua revisão sistemática, e ela te ajuda de alguma determinada maneira, porque você não só registra o seu protocolo, né, mas você evita, em determinado momento, de você estar fazendo a revisão sistemática aqui, talvez tenha uma pessoa lá na Finlândia que está fazendo do mesmo estudo, né, e ela está com um estágio extremamente avançado, você está querendo realizar essa pesquisa agora. Então, isso pode gerar um certo tipo de problema, né? Porque como a revisão sistemática é um estudo trabalhoso que você vai fazer, você acaba, muitas vezes, demandando muito tempo. E, assim, se duas pessoas estão fazendo, né, tendo esse mesmo propósito de abarcar a maior totalidade de estudos possíveis, é muito possível que vocês tenham, dentro de determinada pergunta, vocês têm uma proximidade de áreas ali. Então, é importante você dar uma consultada lá para ver se você já não está fazendo uma revisão sistemática, já não está em andamento, está em estágio avançado, né? E, ao mesmo tempo, uma forma de você registrar sua revisão sistemática, né? Para que outras pessoas do mundo possam ver isso. Garante, de certa forma, que você não está fazendo ali, né? Uma certa gambiarra, né? Para que a sua revisão sistemática ela esteja sendo publicada, mas, assim, você tinha desde o início uma proposta, você executou ela e agora você tem os resultados, né? Então, isso, de certa forma, ajuda bastante você dentro acho que até na questão da publicação do seu resultado, né? Mas nem todos os estudos acabam registrando nessa plataforma ali, é só, né, um link opcional. Nós temos também, dentro daqueles critérios que eu descrevi para vocês, para avaliar o risk of bias, né, do viés dos resultados, né, e dos artigos que você vai estar encontrando, existe uma série de plataformas que vão avaliar também, né, como que elas vão estar estabelecendo, né, um critério de qualidade com relação aos estudos. Então, por exemplo, se o estudo é bom, se o estudo é ruim, se o estudo ele é interessante ou não. Às vezes até pelo design de pesquisa, se é um estudo transversal, longitudinal, caso controle, até revisões sistemáticas mesmo, né? Então, esse National Heart Institute Lung and Blood Institute, né, ele tem uma série de diretrizes que ajudam você a avaliar a qualidade de um estudo, né? Vocês conseguem achar facilmente no site deles lá. Então, ele não é o único, existem vários outros procedimentos com relação a isso, mas é um link também interessante para vocês estarem realizando a revisão sistemática de vocês. Ok? Aí, por exemplo, né, algumas questões que você pode identificar lá. Por exemplo, né, se o objetivo está claramente, o trabalho está claramente definido, se você vai falar sim ou não, né, ou não se aplica, né, ou não está muito claro,
né? Então, ou seja, você estabelecer uma série de critérios ali que vão ajudar você a medir, avaliar o risk of bias de cada um daqueles artigos que você vai estar obtendo e avaliando no seu estudo. Então, aqui nós já, inclusive, avaliamos esse processo de qualidade dos estudos em função desses procedimentos que você vai estar escolhendo. Então, observe, é apenas uma sugestão de lugar onde vocês podem estar avaliando isso, mas, assim, existem outros também, né? Fiquem à vontade aí. Mas, normalmente, existe uma tendência de você ser mais fácil você realizar uma revisão sistemática a partir de critérios que já foram aplicados em outros estudos ou estudos parecidos com a área que você está tentando estudar ali, ok? Então, outros critérios que podem ser adotados, mas eu colocando podem aqui, né, com muitas aspas, tá, para avaliar a qualidade dos estudos. Alguns estudos, né, eles avaliam esse risco de viés a partir de uma escala de pontuação, né? Você vai estabelecer ali mais ou menos se o estudo atingiu certa nota, né, ele cumpriu certos requisitos, por exemplo, quando ele cumpriu com certo requisito, você dá um ponto para ele, né? Quando os requisitos não foram cumpridos, você dá 0 para ele, né? E você faz uma pontuação ali para saber se o estudo vai ser incluído ou não nos seus resultados, né? Só que isso, algumas pessoas, né, alguns revisores acham isso um problema, tá? Eu falo isso porque já de alguns cursos eles criticando isso, né, esse tipo de abordagem, eu já vi revistas muito boas, né, como a Lancet, publicando revisões sistemáticas que adotavam esse tipo de critério e, aparentemente, para eles não foi nenhum tipo de problema. Então, só avisando que existe, né, isso não existe nenhum, até onde eu sei, não existe nenhum tipo de martelo definitivo, né, com relação a isso, mas saibam que existe esse tipo de implicância com relação a uma parte da avaliação das revisões sistemáticas. Um outro critério para avaliar a qualidade de estudos, que também é adotado, é o fator de impacto da revista. Mas esse fator aqui é muito criticado, tá? Eu não, assim, os estudos podem adotar esse tipo de critério, mas, assim, né, por exemplo, áreas que são muito distintas entre si, como o campo das ciências humanas, às vezes tem uma menor diminuição de fator de impacto em certas áreas comparativamente com outras áreas, né? Então, se você adotar, às vezes, um critério, um estudo que tem uma proposta interdisciplinar, isso pode acabar sendo um fator de viés muito grande, né? E, assim, a publicação numa certa revista não implica necessariamente uma qualidade do estudo inerente, né? Embora exista justamente essa grande, né, avaliação dos resultados em função disso, existe uma série de questões que têm que ser avaliadas, medidas, né, ao longo desse processo ali, e existem fortes críticas com relação a isso. Então, em linhas gerais, pessoal, estou dando uma diretriz para vocês aí, né, do que eu recomendo ou não, mas saibam que existe esse tipo de crítica com relação a esses aspectos. Ok? Aqui, pessoal, na avaliação, nessa avaliação do Prisma, né, a gente tem essa série de características aqui, né, para se o estudo, isso aqui não é necessariamente um checklist de avaliação de qualidade, vou ter a expressão aqui em cima, mas é justamente para ver se o estudo que você está descrevendo, né, então, assim, né, que você está avaliando ali, né, da sua revisão sistemática, ele está cumprindo, né, com essas características, né, por exemplo, se teve algum tipo de registro, né, com relação ao processo, né, se teve algum tipo de agência financiadora, por aí vai, né, uma série de protocolozinhos que são estabelecidos no Prisma ali, que eu acho que são muito interessantes de seguir essas diretrizes, porque muitas revistas, elas demandam, né, elas cobram que você siga esse protocolo aqui para publicar sua revisão sistemática, ok? Então, isso aqui, pessoal, né, é uma outra questão que é muito interessante também, é o flowchart, né, longo de sua revisão sistemática, você vai ter, assim, uma quantidade gigantesca de estudos, né, que vão começar no início com um número muito grande, a partir da quantidade de expressões de busca que você lançou, né, e a quantidade de vezes que você recorreu nos bancos de dados, esses bancos de dados distintos, em várias, né, e você vai sair de um lugar e vai chegar até um número mais limitado de papers. Então, esse flowchart, ele demonstra justamente isso, né? De onde que partiu até onde que terminou. Aqui tem, por exemplo, né, a quantidade de estudos que foram incluídos em bancos de dados. Esses outros aqui, 34, foram incluídos à mão mesmo, né? Os pesquisadores só chegaram, né, e acrescentaram essas informações, porque, de alguma forma, eles identificaram que os artigos lançados não apareceram no banco de dados, e eles viram que os estudos tinham associação, eles mesmos acrescentaram ali no banco, né? Uma quantidade muito grande que foram removidos aqui, né? Observe que a importância dos softwares estatísticos para remover esses estudos, né? A quantidade de estudos, né, mapeados, né, excluídos, os artigos que foram, né, lançados em texto completo, né, que foram lançados, né, que se identificou que aparentemente tinham alguma associação,
E depois dessa associação aqui, após a leitura completa dos artigos, né, quais são os estudos que sobraram aqui a partir dessa síntese qualitativa, que vocês vão estar avaliando justamente ali qual a característica do estudo, o que foi pontuado ali, X, Y, Z, o que foi, né, identificado ali como característica que você considera comparativa, né, para estar avaliando esses resultados. Então, isso aqui é muito interessante porque ele te dá uma noção geral, né, de onde o estudo partiu até onde ele foi. Observem aqui que começou com 14.475, mais os outros 34, e depois parou só em 13 estudos, né, mesmo acrescentando esses resultados, né, que são um número enorme. Então, esse é o nível de delineamento, né, da revisão sistemática, quando você estabelece uma pergunta específica, né, qual é o nível de delineamento que você pode chegar para a realização desse empreendimento, desse estudo. Né? Bom, aqui nós temos um exemplo, pessoal, né, de avaliação da qualidade dos artigos. Né? Esse 1, 2, 3, 4 até 14, que são justamente perguntas, né, que eles estão avaliando aqui, se, né, o estudo está claro, né, se, por exemplo, o objetivo de estudo, características com relação à amostra dele, aqui está a pontuação dele, se cumpriu o requisito, se não recumpriu o requisito, e aqui está o balanço geral que ele estabeleceu com relação a essa qualidade, né, total do artigo, em função dessa avaliação completa aqui do atendimento desses critérios de avaliação, né, de risk of bias, né, e de avaliando a qualidade dos artigos. Então, né, isso aqui é um trabalho que é muito importante, porque a revisão sistemática ela avalia também a qualidade dos artigos. Né? Então, aqui nós temos os autores, né, os requisitos se eles estão atendendo ou não, né, o trabalho, e aqui nós temos justamente as perguntas que foram levantadas em cada um desses critérios aqui, né? Critério número 1, critério número 2, e assim sucessivamente. Ok? Então, esses são alguns exemplos, né, de como se avaliar esse critério de qualidade, e alguns exemplos para vocês também, né, além do NH lá, como vocês conseguem obter esse critério de avaliação de qualidade. Existem uma série de outros, então só um exemplo para vocês. Aqui, pessoal, a gente tem a descrição da característica dos estudos, né? A gente tem, por exemplo, os autores, né? Qual foi o design de pesquisa que foi realizado, onde que foi realizado o estudo, né? Isso é muito importante para a avaliação, por exemplo, se foi realizado nos Estados Unidos, se foi realizado, por exemplo, né, no Brasil, se foi realizado, né, no Canadá, isso tem uma diferença. O N, número de amostras que foi realizado, né? A porcentagem de masculino e feminino, né? Se você está avaliando a visão sistemática de animais também, se existe algum tipo de dimorfismo sexual, isso pode ser alguma coisa muito interessante você avaliar. A etnicidade, em alguns casos, é importante, né? Em outros também não, mas enfim, em outros não. Mas, então, tem aqui alguns pontos importantes para vocês aí terem uma clareza, ok? Outro ponto, por exemplo, que é importante aqui, você está avaliando também, é justamente as medidas de qualidade, né? As medidas dos estudos, de como que eles vão estar avaliando, né, cada uma das características. Se, por exemplo, nesse caso aqui, ele era um estudo que avaliava o desempenho acadêmico, né, a partir da exposição de violência, né, familiar, que uma criança está submetida. Então, aqui nós temos, primeiro, né, os autores do estudo. Segundo, a fonte de informação, né, que foi descrita da violência. Né? Segundo, aqui, a escala, né, o tipo de violência que foi, se foi a violência que foi ela testemunhou a violência, se foi ela que sofreu a violência, enfim, foi reportada, né? Enfim, tem uma série de características que acontecem aqui, né? Se o tipo de violência familiar que acontece aqui, né? Se tomar um outro tipo de descrição, e as medidas de desempenho acadêmico, né? Tipo, a fonte, né? Como está sendo apresentado cada um desses resultados aqui, se for habilidade de matemática, habilidade de leitura, né? Se, por exemplo, se é autorreporte, às vezes a criança mesmo ela descreveu qual foi a nota nela de desempenho. Então, todas as características aqui elas são muito importantes para você justamente estabelecer esse processo de revisão sistemática de uma clareza comparativa, né, com relação aos resultados, né, que a gente consegue saber mais ou menos para onde os estudos estão caminhando, o que eles estão comparando ali em termos de resultado. Né? Uma outra questão com relação a isso que é necessariamente importante para você realizar a sua revisão sistemática é você descrever os resultados, né, que elas estão apresentando ali. Né? Então, por exemplo, se no caso, está descrevendo justamente os autores, se o efeito foi significativo, direto ou negativo, né? Quais variáveis independentes, né, e independentes foram avaliadas, né? E, normalmente, os autores gostam muito de medir o tamanho de efeito, né, dos resultados, comparando em função da sua significância. Okay? Então, esse aqui, pessoal, é só dando uma ideia para vocês de como os resultados eles são apresentados, né, dentro daquelas etapas que eu descrevi ali para vocês,
de importâncias cruciais para você estabelecer, né, um panorama de como realizar a sua revisão sistemática, né? Aqui tem o odds ratio, né, dos resultados também, né, a partir de um intervalo de confiança. Então, tudo isso aqui é muito importante vocês estarem reportando justamente para estabelecer esses critérios comparativos dentro da revisão sistemática, ok? Aí nós temos aqui, por exemplo, justamente o delineamento, mais um exemplo aí de resultados, alguns estudos, por exemplo, que existem uma metodologia, né, que dá a partir dessa nota de avaliação de qualidade, né, alguns estudos que inclusive tinham características, né, mais fracas que foram incluídos durante o processo de revisão sistemática, né, dessa apresentação. Isso aí, lembre-se que envolve justamente uma pesquisa, uma perspectiva de escolha do pesquisador, onde ele vai ter que tomar algum tipo de decisão, né, ao longo desse processo aqui, né? Então, a partir disso, pessoal, acho que já deu para ter uma noção clara ali, né, de como que é possível realizar uma revisão sistemática, né? Se você, a partir daqueles resultados, você conseguir encontrar, né, a série de informações que foram descritas ali, no caso do exemplo que eu apresentei, informações que são comparáveis, onde você consegue estabelecer ainda um cálculo estatístico em cima de resultados, é possível que você consiga fazer perfeitamente ali, né, uma meta-análise ali nos resultados. Agora, nem sempre isso acontece, né? Uma das questões dos problemas, né, encontrados, por exemplo, naquele estudo ali, está justamente na quantidade, né, de diferenças entre se um estudo foi uma violência foi testemunhada, se o protocolo de desempenho acadêmico foi medido de maneira X ou de medida Y, né? Se nós temos resultados que são confiáveis com relação a essas características de uma grande quantidade de estudos, né, aplicados, por exemplo, em uma amostra que tem uma certa proporção, né, sociodemográfica que seja compatível ali com os resultados, porque nós sabemos que variáveis econômicas às vezes costumam interferir nisso, uma série de outras variáveis, né, sociodemográficas, né, ecológicas, acabam intervindo. Então, esse processo de meta-análise ele tem que ser avaliado com muito cuidado, tendo em vista os critérios de avaliação que você estabeleceu na revisão sistemática. Quando eu apresentei essas 15 etapas aqui para você, né, elas não são etapas que são necessariamente seguindo um caminho de linha reta, né, onde você vai fazer a primeira, depois a segunda, a terceira. Você, inevitavelmente, vai deparar na primeira etapa, em determinado momento você vai ter que fazer um rearranjo do seu trabalho a partir da segunda, na segunda você volta para a primeira, e assim sucessivamente, né? Porque pode acontecer de você ter uma ideia muito interessante, realizar uma pergunta muito interessante para fazer uma revisão sistemática, identificar que os resultados que você encontrou no dos bancos de dados são muito limitados ainda para estabelecer aquela revisão sistemática, né, ou uma meta-análise, ou de que consiga oferecer um dado confiável, que estabeleça características comparativas, né. O tipo de violência pode ter um peso muito grande, né, dependendo do desfecho de variável que você está acontecendo, que você está avaliando ali. O tipo, por exemplo, de avaliação, né, como que você está avaliando algum tipo de intervenção específica, em que intervalo que essa intervenção foi realizada, né? Os artigos apresentam esse tipo de informação. Você está avaliando, por exemplo, né, o consumo de carboidratos, qual que é o tipo, por exemplo, de carboidrato que foi avaliado, ou se foi, por exemplo, autorreportado pela pessoa, existe algum tipo de controle, né, com relação a isso. Então, tem uma quantidade de informações muito grandes que você tem que tomar cuidado para estar realizando essas revisões temáticas. Esses 15 passos que eu coloquei aqui são justamente para ter uma noção mais geral, né, e de que vocês consigam ter uma certa clareza de qual o tamanho, qual o escopo de uma revisão sistemática, né, para vocês consigam aí entender pelo menos os primeiros passos e ter uma clareza um pouco maior de como realizar. Ok? Então, pessoal, né, já caminhando aí para o nosso desfecho, o objetivo principal dessa minha apresentação é mais ou menos avaliar por que fazer uma revisão, né? Nós tínhamos aí uma série de descrições com relação a revisões não sistemáticas e sistemáticas, avaliando as desvantagens das revisões não sistemáticas, né? Avaliando as vantagens das revisões sistemáticas, apresentando um pouco desses tipos de revisão e apresentamos também o que seria essa revisão sistemática, o que é e como executar uma, tendo visto esses 15 passos aqui, né? Espero que vocês tenham gostado muito da apresentação, mas antes de mais nada eu preciso também de descrever que existem algumas limitações dentro dessa revisão sistemática, né? Nem tudo são flores. Uma das coisas que acabam pegando da revisão sistemática é de que ela, embora seja uma pesquisa que é extremamente adotada, tem um peso importante, tem um reconhecimento muito grande do campo de pesquisa acadêmica, ela tem que sempre tomar cuidado com os critérios comparativos, né, que você vai estar adotando ali, né, uma coisa que eu tentei destacar ao longo da minha apresentação, mas como todo processo de pesquisa, e as temáticas com limitações, as temáticas também possuem, porque elas acabam, pelo fato de elas pegarem esses resultados independentes,
nem sempre esses resultados são tão bem comparáveis assim, porque existe uma série de outras variáveis que podem estar interferindo. Então, como toda pesquisa existe suas limitações, revisões sistemáticas também possuem. Então, destaco mais uma vez a importância desse critério comparativo aí como uma característica muito importante, né? Algumas das informações podem ser extraídas de uma série de livros, né, que eu fui apresentando aqui, né, e em curso da John Hopkins eu recomendo bastante vocês aí também podem estar realizando ele aí, que ele traz uma série de informações que eu apresentei aqui, né, e outras aí que vão ajudar bastante vocês, caso vocês tenham interesse de realizar uma revisão sistemática. Então é isso, pessoal. Eu agradeço bastante, né, a presença de todos aí. Acho que eu já falei bastante aí. Se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, podem dar uma voltada no vídeo aí, mandem e-mails, né? Será um prazer ajudar vocês aí. Alguma coisa que não ficou tão clara, enfim, né? Será um prazer ajudá-los, né? Um grande abraço a todos e até a próxima.